método das tensões de nós. Então ele é um método baseado na lei de Kirchhoff para as correntes, e a lei de Kirchhoff para as correntes diz que o somatório das correntes em um nó tem que ser igual a 0 amperes. Então o somatório de todas as correntes tem que dar igual a zero. Nesse método, das tensões de nós, as incógnitas são as tensões. Então o número de incógnitas será igual ao número de nós. Então algumas convenções, as correntes que vão estar saindo do nó serão adotadas com sinal positivo e as correntes que estão entrando no nó com sinal negativo. Da seguinte forma, então aqui a gente tem um nó, nós temos três correntes indicadas como corrente A, B e C. Então, se a gente aplicar o método, dizendo que o somatório das correntes tem que ser igual a zero, se eu somar todas essas correntes tem que dar igual a zero. Lembrando que quem sai do nó é positivo e quem entra no nó é negativo. Então, vamos começar da corrente A que está entrando no nó. Então, se o entra no nó é negativo, fica menos IA, sai do nó é positivo, sai o B e sai o C, mais IB mais IC é igual a zero. Então, aplicou o método da soma das correntes, é igual a zero. Aqui um exemplo para começar a aplicação do método. Então, seja um circuito qualquer, composto de fonte de tensão, fonte de corrente e resistores. Primeira coisa no circuito é identificar um nó como sendo um nó de referência. Ou seja, todas as tensões do circuito serão referentes àquele nó que foi adotado. Geralmente se adota o nó que tem mais ramos ligados. Então, por exemplo, nesse nó aqui de baixo, nós temos um ramo, 2, 3, 4 ramos. É o nó que tem mais ramos nesse circuito. Então, nesse caso, a gente adota esse nó aqui como nó de referência, como terra. E aí a gente aplica agora os outros conceitos. Então, a segunda coisa, depois de definir como terra, é identificar quais são os nós do circuito, os outros nós do circuito. Então, um nó é a união de dois ou mais componentes, um ponto de união entre dois ou mais componentes. Então, aqui nós temos um ponto de união desse e desse componente, aqui também e aqui também, que nós vamos chamar de nó V1, nó V2 e nó V3. O segundo passo é colocar correntes nos nós que a gente desconhece a tensão. Então, quais são os nós que a gente desconhece a tensão? Seria o nó V2 e o nó V3. Por que não o nó V1? Porque o nó V1 tem uma fonte ligada direto ao nó de referência, como será explicado posteriormente. Então, aqui a gente já pode dizer que o V1 ele vai valer VA. Desde que se conheça o valor de VA, vai ser o próprio V1. Então, para os nós que a gente desconhece a tensão, nós vamos agora aplicar o conceito das correntes. Como aqui não tem nenhum indicativo de corrente, eu posso indicar arbitrariamente que todas as correntes estão saindo do nó. E eu vou chamar de corrente A, corrente B e corrente C. Para esse nó, eu posso utilizar o que foi feito no outro nó e fazer as novas que ainda não tem. Então, nesse caso, como o IC sai daqui, ele entra aqui. Então, o IC está aqui. Aqui, como não tem, eu posso dizer que está saindo do nó, uma ID. E aqui eu tenho uma corrente entrando no nó, que nós vamos ter que chamar de outro nome, IB maiúsculo aqui, então, já que já foi definido um IB do outro lado. Ok? Então, para o nó V2, o somatório, lembrando que o somatório das correntes no nó tem que ser igual a zero. Então, para o nó V2, tudo que está saindo é positivo, fica IA mais IB mais IC é igual a zero. Então, como que se calcula o IA? O IA é uma corrente que vai do V2 para o V1. Então, pela lei de Ohm, que é V é igual a R vezes I, a diferença de potencial é igual a R vezes I. Se eu quero calcular o I, eu vou fazer a diferença de potencial sobre a resistência. Então, a diferença de potencial daqui para cá, de V2 para V1, é V2 menos V1 dividido pela resistência R1, mais IB, que está nesse sentido para baixo,
Então é essa tensão menos essa, ou seja, V2 menos 0, fica o próprio V2 sobre R2. E o IC que está vindo para a direita é V2 menos V3 dividido por R3. Então fica mais V2 menos V3 dividido por R3 igual a 0. Para o nó V3, então aqui nó V2, aqui nó V3, fica corrente IC entrando, então fica menos IC mais ID menos IB maiúsculo, porque esse IB está entrando, que é um IB que teoricamente é conhecido. Como que se calcula IC? O IC é uma corrente que vai de V2 para V3, então fica V2 menos V3 sobre R3 mais ID. ID é V3 até V0, então V3 menos V0. V3 sobre R4 menos IB igual a 0. Então, desde que se conheça IB e desde que se conheça o VA, que é o próprio V1, fica duas incógnitas para duas equações. Então, o sistema que é possível de resolver. Então, aqui para começar a fazer alguns exemplos de casos de fontes. Então, primeiro, somente com fonte de corrente independente. Então, tem uma fonte de corrente de 6 amperes aqui, que não depende de ninguém, e uma fonte de corrente de menos 3 amperes nessa outra extremidade, que também não depende de ninguém. Primeiro passo, identificar os nós. Lembrando que nó é um ponto de encontro entre dois ou mais componentes. Então, aqui embaixo, claramente, nós temos um nó, e aqui em cima nós temos outro, e aqui nós temos outro. Então, depois a gente tem que definir um nó como nó de referência. Então, geralmente, lembrando que geralmente é o nó que tem mais componentes ligados a ele, mais ramos, Então, que é esse nó aqui de baixo. Então, a gente vai definir esse nó aqui como sendo nosso nó de referência, o nosso nó de 0 volts, certo? Então, e os outros nós vamos dar nomes a eles, Então, seria o nó V1 e o nó V2. Lembrando que sempre o objetivo é calcular as tensões nos nós que a gente não conhece. Nesse caso, esses dois nós aqui. Depois nós vamos identificar quais são as correntes que estão envolvidas nesses nós. Então, nesse nó V1 aqui, por exemplo, nós temos uma corrente entrando aqui de 6 amperes. Aqui, como nós não sabemos, a gente pode colocar uma corrente saindo, chamar de IA. Aqui outra corrente saindo, que nós vamos chamar de IB. Essa corrente IB sai aqui, ela entra aqui, continua sendo IB, IC. E aqui nós temos uma corrente saindo, com valor de menos 3 amperes. Então agora, para montar a equação do nó V1, lembrando que o somatório das correntes no nó tem que ser igual a 0, então ficaria corrente que está entrando negativo, corrente que está saindo positivo, então fica menos 6, que é a corrente que está entrando, mais IA, mais IB, igual a 0. Somatório das correntes no nó igual a 0. Menos 6 já é corrente, continua. E mais IA. IA é uma corrente que vai de V1 para 0. Então é V sobre R, diferença de tensão. Diferença de tensão é V1 menos 0. Então fica V1 menos 0 sobre 0,5. Resistência. Mais IB. IB é V1 menos V2 sobre 0,25. Então V1 menos V2 sobre 0,25 igual a 0. O nó V2, por sua vez, está aqui. Então fica corrente entrando é menos IB mais IC, mais, que é uma corrente que está saindo, com o valor de menos 3, igual a 0. Lembrando sempre, que nesse caso aqui é importante prestar atenção, a flecha indica que a corrente está entrando, eu coloquei menos. A flecha indica que a corrente está saindo, eu coloquei mais. A flecha indica que está saindo, eu coloquei mais, com o valor de menos 3. Se essa corrente aqui ela tem o valor de menos 3, significa que ela não está nessa direção, ela está ao contrário, como se ela estivesse entrando. Então, se ela estivesse entrando, ela estaria entrando com o valor de mais 3. Então, se ela entrar com o valor de mais 3, eu teria que colocar menos, que é uma corrente entrando, mais 3, que no final daria a mesma coisa. A corrente B é uma corrente de V1 para V2, então fica menos V1 menos V2
sobre 0,25 mais IC, que é V2 menos 0 sobre 0,2 menos 3 igual a 0. Então, duas incógnitas, duas equações. O sistema possível de resolver. Aqui, já com a inclusão de fonte de corrente controlada. Então, um circuito simples, né, com duas fontes de corrente não independentes e uma fonte de corrente dependente dessa corrente que está nesse ramo aqui. Então, como sempre, né, como de costume, primeira coisa, identificar o nó de referência. O nó aqui embaixo, não tem mais ligações. Muitas vezes o nó vai ter o mesmo tanto de ligações que outros pontos, então nesse caso tanto faz, né? Poderia ser colocado o nó de referência aqui, por exemplo, né? Ou aqui, então não ia dar diferença nenhuma na dificuldade, mas por conveniência, né? Para questão de estética, vamos botar aqui embaixo. Então o segundo ponto é identificar os nós propriamente ditos. Então aqui seria o nó de referência, esse ponto aqui é um ponto de encontro de dois ou mais componentes, então aqui nós temos outro nó, e aqui nós temos outro nó, que nós vamos chamar de nó V1 e nó V2. Depois, identificar as correntes nos nós, né? Então, nesse nó V1 tem uma corrente que entra aqui de 6 amperes, uma corrente que sai que nós vamos chamar de IA, outra corrente que sai que nós vamos chamar de IB, uma corrente que entra de 2 I minúsculo, depois aqui uma corrente que entra aqui IB, uma corrente que entra I minúsculo, uma corrente que sai 2I minúsculo e uma corrente que sai de menos 3 amperes. Pois bem, agora a montagem do nó, então vamos começar pelo nó V1. Nó V1 está aqui. Então nó V1 entra menos 6, sai IA, sai IB e entra menos 2I minúsculo, igual a 0. Então, menos 6 mais o IA que sai é V1 menos 0 sobre 0,5. O IB que sai é V1 menos V2 sobre 0,25 menos 2 vezes I minúsculo igual a 0. Pois bem, nó V2. Nó V2 está aqui. Então, entra IB menos IB menos I minúsculo mais que está saindo essa corrente que vale menos 3 e essa corrente que está saindo, que é mais 2I minúsculo, igual a 0. O IB fica menos V1 menos V2 sobre 0,25 menos I menos 3 mais 2I igual a 0. Então aqui nós temos as variáveis V1, V2 e I. Então, 3 variáveis, né? 3 incógnitas, 2 equações. Faltou uma terceira equação. A terceira equação tem que envolver esse I aqui. Então, esse I é uma corrente que vem daqui para cá. Então, se esse I é uma corrente que vem daqui para cá, esse I ele é igual a essa tensão menos essa, porque ele provoca uma corrente no resistor, provoca uma queda de tensão. Então, essa menos essa. Ficaria 0 menos V2 sobre 0,2. Lembrando, né, que I é igual a V sobre E, e esse V é a diferença de tensão daqui para cá. Por isso, 0 menos V2. Aí fica só menos V2 sobre 0,2, que seria a terceira equação para montar o sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Aqui, um terceiro caso de fontes, né? Agora com fontes de tensão, onde todas as fontes de tensão estão ligadas ao nó de referência. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar esse circuito e definir como esse nó sendo o nó de referência, então eu vou ver que todas as fontes de tensão, ou todos os nós, né, eles estão ligados a uma fonte de tensão diretamente ligada ao nó de referência. Então esse nó aqui tem uma fonte de tensão que está ligada diretamente ao nó de referência. E esse nó aqui também tem uma fonte de tensão que está ligada diretamente ao nó de referência. Não tem nenhuma fonte de tensão aqui no meio, entre dois nós. Então, isso é um caso. Então, definindo os nós aqui, vou chamar de V1
V2, V3 e V4. Como esse nó tem uma fonte de tensão que já está ligado diretamente aqui, eu já consigo saber quanto que vale a tensão nesse nó V1. Se aqui é 0, aqui sobra 4 volts, aqui eu tenho 4 volts. O V4 é a mesma coisa. Se aqui é 0 e eu caio 2 volts, aqui eu vou ter menos 2 volts. E aí sobra 2 nós para fazer equacionamento. Então seria corrente saindo, chamar de IA, corrente entrando, 6 amperes, corrente saindo, chamar de IB, corrente entrando IB, corrente saindo com valor de menos 4 e corrente saindo com o valor de IC. Então, para o nó V2, fica IA menos 6 mais IB igual a 0. O IA se calcula V2 menos V1. V2 menos V1 sobre 2. O IB se calcula V2 menos V3 sobre 4, igual a 0. Para o nó V3, começamos com menos IB entrando, mais o valor de menos 4, mais IC, igual a 0. Menos, como calculo o IB? V2 menos V3 sobre 4, menos 4, mais o IC, que é V3 menos V4, sobre 6, igual a 0. Aqui eu tenho V1, V2, V3 e V4, só que o V1 eu conheço e o V4 também. Então sobrou V2 e V3, duas incógnitas para duas equações, sistema solúvel. Aqui nós temos um caso em que nem todas as fontes de tensão estão ligadas ao nó de referência. Então, se a gente colocar o nó de referência aqui embaixo, a gente percebe que essa fonte de tensão e esse nó, né, ela está ligada ao nó de referência, ok? Mas essa fonte de tensão aqui não, ela está entre dois nós. Então aqui é um caso à parte. Então vamos ver. Isso aqui é um nó, então a gente pode definir isso aqui como um nó, e isso aqui é outro nó. De modo que esse aqui é o nó V1, esse aqui é o nó V2 e esse aqui é o nó V3. Pois bem, o nó V1 a gente já sabe que é 10, então já dá para definir ele aqui, e o nó V2 tem que definir as correntes que estão entrando e estão saindo. Então aqui a gente pode definir essa corrente, nesse nó V2 aqui, ó, aqui como sendo, depois a gente troca pelo X, primeiro vamos fazer corrente IA, uma corrente entrando aqui 4 amperes, uma corrente saindo aqui IB, e uma corrente indo para lá IC. No V3 tem uma corrente saindo 2 amperes, outra corrente saindo, que nós vamos chamar de ID, e outra corrente vindo para cá, agora desse C, que nós vamos chamar propriamente de IC. Beleza. Então aqui, V2, né? Então vai ficar IA saindo, vai ficar IA menos 4 mais IB mais IC, igual a 0. IA é V2 menos V1 sobre 2, menos 4. IB é V2 menos 0 sobre 3. E IC não dá para saber, porque não dá para fazer essa tensão menos essa sobre a resistência, porque aqui não é uma resistência, é uma fonte. Então vai continuar sendo IC, igual a 0. Isso aqui é o nó V2. Agora, para o nó V3, vai ficar menos IC mais ID mais 2, igual a 0. O IC não dá para substituir, mais ID. ID é V3 menos 0 sobre 4,
mais 2 igual a 0. Então, qual é o problema aqui, né? O problema é que esse aqui nós sabemos o valor, beleza? Nós temos V2, V3 e C como incógnitas. Então, nós temos 3 incógnitas e 2 equações, que também não dá para resolver. Não tem como descobrir o IC aqui diretamente. Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o conceito que a gente chama de supernó. Então, o conceito do supernó é fazer o quê? É pegar nesse ponto onde nós temos uma fonte de tensão que pertence a 2 nós e juntar isso aqui e fazer um grande nó. Isso aqui agora é um nó só. E aí montar esse sistema com esse grande nó e depois fazer uma equação nesse supernó. Então vamos ver. Se isso aqui é um nó somente, então nós temos corrente vindo para cá, corrente entrando, corrente saindo e corrente saindo. Então vamos lá. Essa corrente vindo para cá é a corrente IA. Então fica IA, que é a corrente que sai do nó, depois uma corrente que entra, que é menos 4, depois uma corrente que sai, que é IB, depois uma corrente que desce como ID, e mais uma corrente que sai lá como 2 amperes. O IA é V2 menos V1 sobre 2, menos 4 entrando, IB é mais V2 sobre 3, o ID é mais V3 sobre 4, mais 2 amperes, igual a 0. Beleza. Agora, a gente tem que fazer uma segunda equação para fazer a equação dessa situação aqui, desse nó aqui que foi envolvido, né? Esse nó que foi envolvido, se vocês olharem a direção aqui do sentido da fonte de tensão, ela é uma fonte de tensão que cresce daqui para cá. Ou seja, daqui para cá ela cai. Então, qual é a queda de tensão? A queda de tensão é V2 menos V3. Quanto que vale V2 menos V3? Vale IX sobre 2. Então, V2 menos V3 é igual a IX sobre 2. Ó, a tensão nesse ponto menos essa é o valor da fonte de tensão. Então, esse ponto aqui é V2, esse ponto aqui é o V3, V2 menos V3, fonte de tensão. Beleza, essa variável a gente conhece, então nós temos agora, que vale 10, né? Então, nós temos agora V2, V3 e X, ou seja, 1, 2 equações e 3 incógnitas. A terceira incógnita, que é o X, nós vamos achar aqui, ó. O X é igual. E X é uma corrente. Se é uma corrente que está vindo daqui para cá, é essa tensão menos essa dividido por essa resistência. Então fica V1 menos V2 dividido por 2. Agora nós temos essa incógnita que a gente conhece, fica V2, V3 e X. 1, 2, 3 incógnitas para 1, 2, 3 equações. Sistema solúvel.